CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro Obreiros da Vida Eterna, trazida pelo Espírito André Luiz, psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. O Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Injúrias e violências. Então faremos a leitura do Evangelho, a prece e iniciaremos nosso estudo. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser raca seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus. Jesus, nós agradecemos desde já por estarmos nesta casa de amor, de onde do mais alto tu continuas sendo o nosso mestre, o nosso condutor. Permita, Senhor, que sejamos inspirados por Ti, através dos guias espirituais da nossa casa, a quem nós chamamos em nosso socorro para o estudo desta tarde. O irmão André Luiz, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, o irmão Altivo e demais amigos que compõem a coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP. Em nome desses espíritos, Senhor, em nome do amor, porque tudo aqui fazemos com muito amor, nesta casa de amor, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta tarde. Que assim seja. Então vamos lá. Nós começamos o capítulo número 4, a casa transitória, e paramos no meio. Lembram? Capítulo número 4, a casa transitória. Para onde deixa eu me localizar aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler do início, porque nós terminamos o capítulo na hora passada e começamos a casa transitória. Vamos começar do capítulo 4, a casa transitória. Depois de viagem normal, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes, eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava certa localidade sob a denominação expressiva de casa transitória de Fabiano. Tratava-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros, em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias
da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organização. Quer vir para cá, Dilane? Não. Pega o livro e vem. Tratava-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimento, mais duros, em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre. Então ali era um lugar que reunia as almas recém-desencarnadas, não é? Nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição em tarefa de assistência evangélica junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Então, essa casa, ela existe até hoje, viu? Ali no Meia, né? Não é aquela ali no Meia? Casa Centro Espírita Fabiano de Cristo. Ele é que fundou. Então, olha os propósitos. E aqui nós temos hoje a nossa casa, bem novinha, e que é também um ponto de apoio para esses espíritos. Não deixa de ser, é uma casa transitória para os espíritos que vêm trabalho aqui à Terra. Tá? Nós estamos começando o capítulo 4, Dilane, a casa transitória. Vamos para o terceiro parágrafo. Na casa transitória, prosseguia Jerônimo explicando-nos, prestaremos o auxílio que nos seja possível à organização e asilaremos, em seguida, os irmãos que nos cabe socorrer. Então, por que André Luiz, com o irmão Jerônimo, com que propósito eles chegaram na casa transitória chamada Fabiano de Cristo? Com o propósito de socorrer as pessoas que eles iam socorrer, né? Socorrer as pessoas para que eles vieram e levarem para ali. Ali eles iam ficar. Nos asilaremos, quer dizer, vamos ficar aqui, né? Vamos permanecer aqui. Aqui vai ser o nosso ponto. Mas antes de partir para o nosso serviço, vamos perguntar o que eles querem de nós, o que nós podemos ser úteis a eles. Estamos no terceiro parágrafo. Vou começar o terceiro parágrafo de novo. Na casa transitória, prosseguia Jerônimo explicando-nos, prestaremos o auxílio que nos seja possível à organização e asilaremos, em seguida, os irmãos que nos cabe socorrer. Então a quem eles iam socorrer, iam asilar ali, na casa transitória, tá? Por isso que é bom a gente ler 2, 3 vezes, né? Não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente à morte física. Gente, atravessar a zona umbralina não é fácil. Você vê que ele estava narrando que ele veio a pé. E zona muito difícil. Olha o que ele disse no primeiro parágrafo. Depois de viagem normal, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. Essa era a região que eles atravessaram. Estou lendo o primeiro parágrafo novamente. De outras vezes eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal, atendendo a imperativos da missão. O assistente Jerônimo
procurava certa localidade sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Agora você vê, eles tinham dificuldades, eles já desencarnados há algum tempo, com o Alexandre experiente. Olha a região turbulenta, pesada que é essa região umbralina. E um recém-desencarnado, é muito difícil ele romper essa região para ir para uma colônia. E por isso a assistência deles, levam para uma casa dessa. Como são os centros espíritas? Eu vou responder pela nossa casa. A nossa casa é uma casa transitória. É um ponto de apoio para onde trazem esses espíritos recém-desencarnados para depois levá-los para nosso lar ou para Maria de Nazaré, como a gente acolhe aqui os suicidas, né? Toda semana temos um trabalho aqui com suicidas. É um ponto de apoio. Então a nossa casa no mundo espiritual é conhecida como uma casa de amor. Um detalhe, nós botamos isso aqui, essa frase, né? Esse slogan, essa bandeira, Centro Espírita Altivo Panfiro, uma casa de amor. E o Altivo disse, ou foi um outro espírito, não me lembro quem foi, que eles nos inspiraram a colocar o nome de uma casa de amor, porque ela já existia no plano espiritual. Olha que beleza, né? Então, e a gente ainda vê resistência. Vencemos já essas resistências, nós vimos algumas resistências no início. Uma casa de amor. Então prossigamos aqui. Quase todos, estou no terceiro parágrafo, no meio dele, quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Claro, morreu, fica perturbado. Como é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Morri, não morri? Se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Daí a necessidade desses abrigos fraternais, em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram a santificadas tarefas de amparo e vigilância. Olha aí. Estão vendo a importância de uma casa espírita e a nossa responsabilidade de manter essas luzes acesas, com o nosso estudo, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com o nosso amor uns para com os outros? Após breve pausa, concluí. Além disso, teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Curioso, guardei silêncio e esperei. Não se passou muito tempo. Defrontava-nos casarão enorme em plena sombra. Nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins em torno. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. Olha a casa no mundo espiritual, como era. Certo, percebendo-me a estranheza, Jerônimo esclareceu. Achou aí, Edilane? O nome, dá outro parágrafo, você lê. O nome do Instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora casa de transição, destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural, é asilo móvel, que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados à própria consciência, à revolta e à dor. Suas defesas próprias, suas defesas magnéticas exigem
suas defesas magnéticas exigem... Espera aí que eu me perdi. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores e os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Neste edifício, a benemerência cristã centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às tarefas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes, em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Além disso, a casa transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras que representam verdadeiros templos de socorro nesta região, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Está aí, exatamente o que a gente falou aqui. Essas casas são pontos de ligação às colônias superiores. São pontos de ligação. Tudo bem até aí? Olha como a vida é complexa. Como a vida é complexa, como a morte é complexa. Essa relação que a gente tem com o mundo espiritual, isso é complexíssimo. Não é uma coisa simples. É muito complexo. Casas transitórias. Você precisa ser socorrido quando você desencarna, porque você pode ser assaltado por bandoleiros do além e ficar perdido. Vamos rezar, vamos pedir a Deus que nos proteja e que a gente tenha uma boa morte, né? Desejo a você, Conceição, uma boa morte. Para mim também, né? A você também, Carlos. A você também que está rindo. Todos vocês que estão rindo. Porque porque morrer, acabar a vida do corpo é fácil. Isso aí vai acontecer. Agora, para onde você vai? Como você vai ser o seu desprendimento? Terá o apoio dos espíritos? Isso independe de religião. Independe. O apoio, o amparo de Deus tem para todos. Mas aqueles que têm mérito, o apoio é mais rápido, não é? Tá ligado ao trabalho do bem, seja em que religião for, seja onde for. Porque atravessar essa zona espessa é muito difícil. A Terra é conhecido como o planeta das sombras, por causa do psiquismo da Terra, dos homens que vivem aqui na Terra. Seus pensamentos escuros, pesados. O que é que vocês estão olhando tanto para ler? Tudo bem? Vamos continuar aqui. Continue, Adilane. Nesse instante, tá ligado o telefone? Tá ligado o microfone? Nesse instante, que Jerônimo pudesse prosseguir nos esclarecimentos, atingimos as barreiras magnéticas, a distância de alguns metros do portão de acesso ao interior. Tá calor. Atendidos por trabalhadores vigilantes, que sem hesitação nos ofereceram passagem
acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto, de pronto ao ponteiro prestativo. Vamos ler novamente porque estava desligado o microfone. Começa lá. Não decorreram, vamos lá, nesse instante. Estava ligado. Não, ele ligou agora. Nesse instante, antes que Jerônimo pudesse prosseguir nos esclarecimentos, atingimos as barreiras magnéticas, à distância de alguns metros do portão de acesso ao interior. Atendido por trabalhadores vigilantes que, sem hesitação, nos ofereceram passagem. Acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. A campainha, né? Vamos lá. Não decorreram muitos minutos e achamo-nos diante de figura respeitável. Não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. A irmã Zenóbia, aparentando idade madura e aureolada de cabelos negros, proporcionava-nos informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho. Através dos olhos transbordantes de luz, saudou-nos afável, sem despender. Saudou-nos cortês. Não, aqui não está isso não. Sem despender. Afável, cortês é a mesma coisa. Despender muitas palavras, passando imediatamente ao assunto que a nossa presença sugeria. Fui avisada ontem, disse bondosa, de que a missão chegaria hoje e rejubilamos com isso. Ao seu dispor, explicou-se Jerônimo, com gentileza. Este abrigo de amor e paz cooperará conosco, assilando-nos alguns cutelados convalescentes, e por nossa vez desejamos ser úteis à casa de algum modo. Então vejam, ela já tinha sido avisada que eles iam para lá, ia trabalhar, ajudando algumas pessoas que iam desencarnar e levaria para ali. Ali funcionaria como um asilo. Mas antes ele se ofereceu ao serviço. Olha, estou aqui pronto para ajudar no que for preciso. Zenóbia envolveu-nos num sorriso de simpatia acolhedora e após rápidos minutos de silêncio considerou: aceitamos os concursos. Reconheço a presença de um grupo harmonioso e desde a semana finda aguardava ensejo não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso, muito infeliz. Então olha o que ela disse: obrigado, aceito o concurso. Quer dizer, aceito a ajuda de vocês. Apesar dela trabalhar lá, ela precisava de ajuda. Eles vieram para fazer uma outra tarefa. Ele disponibilizou os trabalhadores, ele e os que estavam com ele, para ajudá-la. E ela vejo aí um grupo harmonioso, né? E eu quero ajuda sim, para beneficiar não somente
os sofredores que estão em volta da casa transitória, mas também ela quer socorrer um irmão. Vamos lá. Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. Poxa, alguém que ela amava, que era importante para ela, mas somente agora ela encontrou, viu? Espírito não acha o outro de uma hora, porque espírito sabe de tudo, onde está todo mundo, não. Olha só, trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. É como se você fosse lá na China procurar um chinês, um Kim Jong-un, vai lá. Aí chega lá, tem um Kim Jong-un, tem trocentos Kim Jong-un, como é que você vai achar? Não é simples, não é fácil. Vencendo obstáculos, trouxemo-la para a vizinhança da casa. Porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo, e sim proteção indireta. Olha, ela não pode entrar na casa. É uma pessoa querida, é uma pessoa querida dela, ela é a responsável pela casa transitória, mas ela não pode colocar a pessoa lá dentro, por causa do desequilíbrio dela. Aí vocês vão entender aquilo que Jesus falou sobre a túnica nupcial. Lembram? O reino dos céus é semelhante a um rei que, ao celebrar as bodas do seu filho, mandou os seus servos chamar os convidados. Aí foram chamar os primeiros e os convidados não aceitaram. Mandou um segundo grupo, bateram nos enviados, mataram, né? E o dono da festa, que era Deus, né? A festa, o casamento, a gente acha, a gente interpreta como o noivo sendo Jesus e a noiva a terra, né? Como aconteceu com os primeiros profetas que foram mortos, que foram perseguidos. Depois enviam outros, até que ele chama todo mundo, não é? E o Senhor da vida vai lá, o Senhor da festa vai ver a festa e encontra um que não estava vestido com a túnica nupcial. Aí o que acontece? Ele manda que ele seja... Primeiro ele pergunta, o que você está fazendo aqui sem a túnica nupcial? E o homem fica calado. E diz assim, vai lá, atalha as mãos e os pés e joga nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Você interpretando ao pé da letra, você analisando, você diz, que homem mau. Só porque ele não estava vestido com a roupa do casamento, com uma túnica nupcial, mandou prender e jogar nas trevas exteriores. Então nós temos que ver que túnica nupcial é essa. É a condição para você poder estar naquele lugar. A tua vibração, a tua boa vontade, a tua elevação. É exatamente isso aqui. Por mais que ela, a Zenóbia, amasse essa pessoa em particular, ela não podia colocá-la dentro da casa transitória, porque a pessoa, o espírito não estava com a túnica nupcial. Essa é a túnica nupcial, ele não estava. Lá o André Luiz cita também, o nosso irmão André, lá no nosso lar, a mesma coisa. Aquela que tinha feito um monte de aborto. Os pontos pretos que a marcavam, e ela não pôde entrar. O homem que estava responsável pela entrada se apiedou dela. Foi chamar o superior dele. O supervisor, ele disse, não, ela não pode entrar. E ela se fazia de boa, de vítima, de pobre coitada. E o homem, o espírito que estava ali encarregado da entrada, se apiedou dela. Mas quando ela recebeu o não,
ela falou uma porção de impropérios e saiu reclamando e xingando e foi embora. Aqui é a mesma coisa, ó. Fala, Dilane. Ela pediu ajuda para eles, para essas pessoas que eram espíritos que eram queridos a elas, não é isso? Há um espírito, um determinado espírito. Ó. Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida, tá? E que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos, estava em região umbralina, região difícil, vencendo obstáculos. Ela teve que vencer obstáculos, trouxemos-la para a vizinhança da casa. Porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo. Ó, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo. Mas ela não está jogada também. Ela já foi resgatada de um lugar difícil, está nas vizinhanças e foi fornecido sim uma proteção indireta. É como se você não pudesse botar uma pessoa, uma peste que aqui dentro que vai contaminar todo mundo. Já estabelecemos medidas em favor da remoção desse infortunado amigo para a zona da crosta, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória, com auxílio divino. Olha o que vai ter que fazer com essa pessoa, com esse espírito. Vai ter que reencarnar imediatamente. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraterna dos companheiros em benefício do transviado. Caramba, que coisa complicada, hein? Vocês estão vendo como que morrer não é simplesmente morrer? Morrer todo mundo morre. Desencarnar é outra coisa. A própria mãe do André Luiz não pôde resgatar o pai, o marido, o pai do André Luiz, ela não pôde resgatar e levar para nosso lar, como foi o André Luiz. Porque ele estava em zona inferior, envolvido com as duas amantes, mesmo depois da morte. E reencarnou direto, é o mesmo assunto aqui. O que ela faz? Ela reencarna, ela estava esperando o André Luiz, diz que vai reencarnar e vai receber os três como filho. O ex-marido e as duas moças como filho. Interessante, né? Interessante. Quando acabar o estudo, vocês falam assim, Nilton, você ia falar da mãe do André Luiz. Eu não posso falar aqui, depois eu falo. Quando acabar, me lembro. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraternal dos companheiros em benefício do transviado. Aí vai lá, Dilane. Sem dúvida. Sem dúvida. Atalhou Jerônimo. Desvanecido, te acrescentou. Em nossa companhia permanece a irmã Luciana, que nos pode... Peraí, ó. Sem dúvida, atalhou Jerônimo, desvanecido. Teremos prazer. Designando a devotada enfermeira que nos acompanhava, acrescentou. Vai. Em nossa companhia permanece a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil, nesse caso particular, em virtude das suas adiantadas faculdades de clarividência. Então ela indicou uma enfermeira, alguém lá do educandário, desse pouso aí, desse lugar avançado, né? Que é a irmã Luciana. Estava em companhia deles, do grupo do André Luiz. Peraí. Sem dúvida, Taleu Jerônimo, desvanecido, teremos prazer.
Designando a devotada enfermeira que nos acompanhava, acrescentou: em nossa companhia permanece a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil nesse caso particular, em virtude das suas adiantadas faculdades de clarividência. Exatamente isso. A diretora da casa transitória fixou o olhar sereno em nossa colaboradora, sorriu amável e prosseguiu: muito bem, ela fazia parte do grupo de André Luiz. É isso aí mesmo. Vai lá, Dilana. Bem lembrado. Bem lembrado. Alguns irmãos, qual ocorre a esse a que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral, que ele sendo possível identificar-nos pela visão, em faces dos... Eu vou ler aqui porque eu não sei, por isso que eu não sei se a tradução, se a... Esse livro aqui é novo? É novo, por isso que foram recolhidos os livros todos lá do André Luiz pelo filho dele, eu ouvi dizer. Por causa disso eles mudaram muita coisa. O que ele está dizendo aqui, ó? A diretora da casa transitória fixou o olhar sereno em nossa colaboradora, sorriu amável e prosseguiu: bem lembrado, alguns irmãos, qual ocorre a esse a que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral, que somente consegue ouvir-nos a voz de modo imperfeito, e não lhes sendo possível identificar-nos pela visão, em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos, duvidam de nossa amizade e de nossos propósitos elevados de cooperação. No fato presente, o concurso de Luciana ser-me-á precioso. Olha só, os homens, esses espíritos estavam num estado tão degradante que nem viam os socorristas, apenas ouviam a voz e mesmo assim ficavam desconfiados. Lembra do André Luiz? O André Luiz também não via quando ele chegou no mundo espiritual. Ele não via e nem ouvia, ele só ouvia os obsessores. Mas ele ficou ali durante um tempo, um período, foram 8 anos, né? 8 anos e 3 meses, até que ele pôde sintonizar, até que ele sintonizou com Clarencio e foi levado para nosso lar. Esses espíritos aqui não têm sintonia com os benfeitores. Olha que tarefa difícil. É como um espírito que eu não vejo, eu não escuto, quisesse me levar para um lugar. Aí ele vai precisar do concurso de um outro que se materialize para eu poder ser levado e conduzido. Olha, são todos espíritos, hein? Desceu a um estado de tamanho embrutecimento moral, ó. Tamanho embrutecimento moral. O espírito. O espírito. Isso aí é desregramento sexual, desregramento alimentar. São essas coisas que o homem... São as paixões vis, as paixões inferiores que embrutece o espírito. Mas não tem as morais também. Você citou aí mais material, mas tem as paixões morais. Mas é o que eu estou dizendo, são as paixões morais. Foi isso que nós acabamos de dizer. Não podia disfarçar o meu constrangimento ante aquele pormenor da conversação. Por que motivo a irmã Zenóbia, orientando instituição como aquela, necessitaria da nossa colaboração? Mormente no capítulo da clarividência mencionada. Porventura não poderia também esquadrinhar os problemas de almas sofredoras e decaídas? Olha a pergunta de André Luiz, né? Muito boa. Por que ela mesma não faria isso? Por que ela estava precisando da ajuda deles? Por que precisava da vidência de irmã Luciano? Ela também não podia, ela também não tinha vidência, ela não podia esquadrinhar os sofrimentos ali fora? Continua, Dilane.
Incapaz de suptar a interrogação, observei admirado. Oh, quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quanto desejam? Foi assistente Jerônimo quem veio ao meu encontro. Antes de tudo, André, falou compassivo. Faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência. Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialização. Ela tinha razões íntimas, a gente não sabe, ele não falou aqui. Que ela aqui, semana passada nós comentamos. E se fosse o marido dela? Se fosse um filho dela? Então ela não quis, né? Razões íntimas, que a gente não sabe quais são. Ela ia sofrer, né? Ia sofrer. Se fosse ver o problema dos outros. E, da mesma forma, quem foi que socorreu o André Luiz? Não foi Clarencio? Não foi a mãe dele que foi lá. A mãe dele sempre ia visitá-lo. Mas no dia que ele foi resgatado, foi o irmão Clarencio. Por que ela não foi? Ela não amava o filho? Razões íntimas. Razões íntimas. A minha mãe precisou operar. A minha irmã é anestesista. Ela não quis aplicar anestesia. Ela não quis, não. A minha mãe, não. Por causa da ligação afetiva. Foi um outro anestesista. Então vamos lá. Continua. E ela é uma boa anestesista. A resposta tivera efeito de ducha gelada. Arrependera-me de haver formulado a interrogação indiscreta. Completando, porém, o ensinamento, Jerônimo continuou. Se não vejamos, o padre Hipólito consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas no serviço educativo àqueles que as desconhecem, enquanto a irmã Zenóbia atende a sofredores em massa nesta casa de amor cristão. Claro que poderiam exercitar a clarividência, com benefícios generalizados para o próximo, mas com prejuízo manifesto dos deveres imediatos. Isso não ocorre com Luciana, que pelo contato individual e intenso com os enfermos durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar-lhe o mundo mental, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos em atividade beneficente. Se entrássemos nós outros, de improviso, em relação com a sua clientela, veríamos alguma coisa, embora não tanto e tão bem quanto pode ser observado por ela, em vista de suas dilatadas experiências. A seu turno, Luciana poderia de imediato interpretar os ensinamentos divinos e orientar esta casa de algum modo, mas não tanto e tão bem quanto o padre Hipólito e a irmã Zenóbia, considerando-lhes os vastos conhecimentos nesse sentido. Todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado. E devemos considerar que isso não infirma a necessidade de aprender sempre. O músico exímio poderá ser aprendiz incipiente da química, destacando-se mais tarde nesse campo científico, como se verifica na arte dos sons. Não alcançará, todavia, a realização sem gastar tempo, esforço e boa vontade. Aliás, o próprio mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que procurar. Agora vocês vejam que lição que ele nos deu. Cada um
tinha uma especialização. A irmã Zenóbia era encarregada das massas, de todo o trabalho da casa. Padre Hipólito, por ter sido padre, ele tinha facilidade na evangelização. Não que ela não pudesse fazer, mas tinha outro para fazer. Assim como a nossa irmã, como é o nome dela? Luciana, tem facilidade na vidência. É especialização. Pede para elas ficar mais para cá. A senhora que chegou agora, está escondida. Fica, deixa eu ver a senhora, olha para mim. Isso. Está escondida atrás da Conceição? Vamos lá, continue, Edilane. Sorrindo de minha interrogação, que provocara ensinamentos tão rudimentares, concluiu: a busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdidos na crosta. Interveio a irmã Zenóbia, acrescentando fraternalmente: De uma só vez, não. Sim. Não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico, incontestável. A obra divina é infinita. É a mesma coisa. Estamos aqui, eu e a Adilânia. Quem é mais importante? Eu ou a Adilânia? Ambos são importantes. Ela tem qualidades e dons que eu não tenho. Então ela tem um trabalho a realizar que ela faz muito melhor do que eu. Eu tenho outros afazeres que têm um pouco mais de capacidade do que ela. Ela poderia fazer o que eu faço? Sim, mas tem que aprender. Eu poderia fazer o que ela faz? Sim, mas tenho que aprender. Quanto tempo vai levar esse aprendizado? Quanto tempo? Será que o que a Adilane tem, por exemplo, nas questões mediúnicas, nas facilidades mediúnicas, eu conseguiria obter nesta vida? Então, não tem o trabalho mais importante, tudo é importante. E cada um fazendo a parte que lhe toca. Nós temos os trabalhadores na casa aqui da evangelização. São vários evangelizadores, né? Não sei o número de cabeça não, mas temos ali uns 14 evangelizadores, né? Eu saberia evangelizar? Saberia. Mas tem os evangelizadores para fazer isso, que se dedicam a isso. Nós estamos incumbidos da massa, do todo. Então tem um evangelizador para evangelizar. Se preciso for, nós poderíamos evangelizar? Esse exemplo ficou melhor. Tanto eu quanto a Adilane, poderíamos. Seríamos capazes? Seríamos. E os outros trabalhos? Eu ia largar de mão o que tem que fazer? Então tem eles lá, especializados nisso, estão cada vez se aprimorando mais e estão atendendo a necessidade desses espíritos que são trazidos aqui. Entenderam isso? É isso que ele está falando, que o André Luiz está falando aqui. O que tem aqui, gente, é a cópia do que tem lá, no mundo espiritual. Então vamos lá. Tornando ao primitivo rumo da conversação, prosseguiu. Foi aqui que a gente parou semana passada. Quando dispomos de clarividente no serviço de socorro ao abismo, em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Os servidores dessa natureza, porém,
são poucos, em vista da multiplicidade das tarefas, e raros se dispõem a servir nas paisagens? É isso? Sim, minha filha. Nas paisagens escuras da angústia infernal. Então ele está dizendo que o trabalho da clarividente é muito importante lá naquele lugar, nos abismos. Eles estão indo nas regiões infernais, nos abismos. E são poucos aqueles que se propõem a servir ali. É como na casa espírita, tem muito trabalho, mas pouco trabalhador. Esse trabalho no plano espiritual, né? Sim, é todo no plano espiritual. Ó. Quando dispomos de clarividentes, então tem espírito clarividente. Porque o espírito também não vê tudo, não tem médium que é clarividente? Tem espírito também. Ó. Quando dispomos de clarividentes nos serviços de socorro ao abismo, em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Assim como aqui na Terra, quando num trabalho de desobsessão, quando num trabalho de atendimento fraterno, você tendo ali um médium vidente, um médium audiente, facilita muito o trabalho. É ou não é? Muito. Os servidores dessa natureza, porém, são poucos, em vista da multiplicidade das tarefas, e raros dispõem a servir nas paisagens escuras da angústia infernal. Aqui também os servidores são poucos. E nem todo mundo quer trabalhar atendendo os outros, atendendo o espírito sofredor. Quantos médiuns por aí que não querem saber da mediunidade? Aos milhares, aos milhões, não quer saber de compromisso com a espiritualidade. Não querem saber de trabalhar mediunicamente. Então, os que têm são raros. No mundo espiritual é a mesma coisa. Luciana, chamada nominalmente à palestra, esclareceu que teria satisfação em cooperar e contou-nos que buscara desenvolver as faculdades de que era portadora, a fim de socorrer, noutro tempo, o espírito de seu pai, desencarnado numa guerra civil. Tivera ele preponderância no movimento de insurreição pública e permanecia nas esferas inferiores, alucinado pelas paixões políticas. Olha aí, olha aí. Estamos vivendo esses momentos agora. Os apaixonados pela política, como era o pai da Luciana, e continuava como espírito, e foi para regiões inferiores. Depois de paciente auxílio, reajustar emoções, obtendo possibilidades de reencarnar em grande cidade brasileira, para onde ela mesma, Luciana, seguiria também, logo pudesse o genitor do pretérito organizar novo lar, restabelecendo-se a aliança de carinho e de amor, segundo o projeto por ambos estabelecido. Olha que coisa interessante, a trabalhadora, a nossa irmã, por que ela desenvolveu a clarividência? Para ajudar o pai. E o pai já reencarnou e ela voltar, né, junto com o pai. Por quê? Hã? Por quê? Por que o quê? Ela tinha isso, a evidência. Porque ela desenvolveu buscando ajudar o pai. Ela falou. Você não vem médio vidente, agora eu aprendi isso aqui agora. Você traz isso lá do mundo espiritual. Então tem um objetivo isso? Mas é claro que tem. Ora, bolas, claro que tem. Ah, eu pensava que era maluquice. Claro que tem. Se você tem a mediunidade de cura, é claro que tem um objetivo. Se você tem a mediunidade de incorporação, é claro que tem um objetivo. Se você tem a vidência, é claro, a mediunidade é um dom da alma. A Luciana, como espírito, desenvolveu isso. Você traz isso e ela passa para a organização física.
Ela vai reencarnar e vai ser médium, junto do pai. Não sei se ela vem como filha, novamente, como é que vai ser a relação dos dois. Tudo bem até aí? A Dilane acha que tem evidência porque não tem um objetivo. Quantas pessoas estão sendo ajudadas aqui por causa da vidência? Quantas pessoas são consoladas por causa da psicografia? Quantas pessoas são orientadas, direcionadas na vida por causa da psicofonia ou da própria psicografia? Quantas pessoas são aliviadas das suas dores por causa da mediunidade curadora? E por aí vai. Entendeu, Adilane? Eu entendi. Então ela ficou em contato durante muitos anos consecutivos com os enfermos e ela se especializou na vidência. Entendi. Vai reencarnar e vai ter vidência. Entendeu, Adilane? Muito bem. Continua aí. Pior que já acabou a nossa hora, né? Vai esse pedacinho, Adilane. Zenóbia ouvia com atenção. Percebendo talvez que a palestra tendia para o campo, tem até palavra esquisita aqui, Do personalismo direto. em minutos para os quais provavelmente a diretora da casa teria outros compromissos. Jerônimo interferiu na conversação e dirigiu-se a ela antecioso. Estamos satisfeitos, irmãos, pela perspectiva de algum concurso amigo ao seu lado. Compreendemos a grandeza de sua missão nobilitante. Esse vamos depender tanto de seu generoso amparo. Nesta casa, constituindo-nos a abrigação. Leia isso. Estamos satisfeitos, irmã, pela perspectiva de algum concurso amigo ao seu lado. Compreendemos a grandeza de sua missão nobilitante. E se vamos depender tanto de seu generoso amparo nesta casa, constitui-nos obrigação cooperar com a irmã nos trabalhos em que a nossa humilde colaboração possa ser útil. Seguiremos amanhã para a zona carnal. Entretanto, logo que nos seja possível trazer para sua companhia o primeiro irmão libertado, André e eu permaneceremos em trânsito entre a crosta e este abençoado asilo, enquanto Hipólito e Luciana se demorarão aqui, velando pelos convalescentes e colaborando junto da irmã nas tarefas imediatas. Aí ela vai ficar alegre pela expectativa. Nós já estamos aqui há 1 hora estudando e vamos parar por aqui. E o que vai acontecer? O ano que vem a gente vai ter que começar de novo no capítulo 4. Nós estudamos aqui, são 6 horas, começamos às 5 horas, começamos às 17 horas, são 18 horas, está na hora de pararmos o estudo. Esse é o último estudo deste ano. O ano que vem retornaremos no dia 9, que é uma segunda-feira, 9 de janeiro, porque semana que vem é a semana do Natal, não tem como nós estarmos aqui em estudo, porque é a semana meio tumultuada para todos. Na outra semana do Ano Novo, né, passou a primeira semana de janeiro, a gente retorna no dia 9. Agradecemos a todos que têm nos ouvido, acompanhado de casa. Agradecemos a vocês que vêm aqui estudar as obras de André Luiz, né, como agradecemos o nosso irmão Chico e o nosso irmão André. Então, ano que vem a gente continua. Semana que vem, então, não teremos o estudo. Tudo bem? Ficou bem entendido, né?
A gente vai ver de novo essa parte, vai começar no início. Semana que vem não teremos o estudo. Agora é bom que a gente vai rever de novo. Faz a prece, Adilane. Adilane vai agradecer ao Chico, ao André Luiz. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, acima de tudo. Agradecemos a espiritualidade que nos auxilie, que nos dê entendimento de cada estudo, em cada sala dessa casa. A casa de amor no plano espiritual para nós. Agradecemos o Sou Altivo e a Dona Lurdinha a essa casa. Agradecemos por todos, os desencarnados, os encarnados, os ouvintes, e pedimos a Jesus por todos. Agradecemos esse estudo ao Sr. Francisco, Dr. André Luiz. Pedimos a ajuda de vocês. Peço e agradeço, dando por encerrado. Em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lurdinha, pedimos a devida permissão a Deus e a Jesus para encerrarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja.